a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Amém? Irmãos, o tema da nossa campanha, começando com Deus. Quando o pastor fez o convite para mim, foi difícil achar uma palavra que se encaixasse da forma a qual eu queria expressar o que Deus falava no meu coração. E foi dias ali meditando, lendo, pesquisando, estudando, e o Senhor na quinta-feira me deu essa mensagem. Enquanto o evangelista Juan ministrava, eu fui abrir a Bíblia e ela estava marcada com papel, e o Senhor me mostrou, é aqui, amém. E eu precisava fazer essa palavra entrar no tema dessa campanha, que é começando com o Senhor. Mas antes de entrar na mensagem, vamos fazer uma reflexão. Todos os anos, e não é diferente, sem exceção, nós temos planos, nós temos projetos. Todos os anos nós temos objetivos, e é sempre no começo deles. Amém? Então, não é diferente desse ano que nós estamos começando, do ano passado, do ano retrasado e do ano que a gente vai começar no ano que vem. Sempre teremos planos, objetivos nas nossas vidas. E na grande maioria das vezes, quase todas, esses planos, esses objetivos e esses projetos são muitas das vezes materiais. Irmãos, nós planejamos ter um ano próspero, nós planejamos uma casa, nós planejamos um emprego e nós planejamos todas as coisas na maioria das vezes, não é na totalidade, amém? Não estou aqui falando que sempre é todas as coisas assim, mas a maioria é material, amém? Irmão, mas esse ano o Senhor quer algo diferente de nós. Esse ano o Senhor quer algo a qual Ele propôs para nós de diferente de todos os outros anos. Esse ano o Senhor quer eu e você mais próximos dEle. Esse ano o Senhor quer eu e você mais íntimos dEle. Irmãos, e não é à toa que o Senhor colocou no coração do nosso pastor essa campanha no mês de janeiro. Essa campanha a qual nós começamos desde o primeiro domingo, que é esse propósito que estamos fazendo no mês de janeiro, que é começando com o Senhor, começando com Deus. Então, irmãos, o Senhor ele tem algo diferente para nós esse ano. E o Senhor vai falar conosco agora nessa mensagem, mais uma vez, amém? E o tema da campanha qual o Senhor colocou no meu coração é edificados em Deus, amém? E edificados, o que é ser edificar? O que é edificar? Edificar nada mais é do que construir, amém? Edificar nada mais é do que instruir, e a gente vai entender esse instruir na mensagem do Senhor, amém? E só temos um jeito para fazer isso, só temos um jeito para fazer essa edificação nas nossas vidas, e ela começa com mudança de hábitos, amém, meus irmãos? E agora a gente vai entrar na mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 6, e no seu versículo 46 ao 49, amém? Livro de Lucas, no seu capítulo 6, versículo 46 ao 49, amém? E ela fala assim para mim e para você nessa noite: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O Senhor Jesus começa fazendo uma pergunta para mim e para você nessa noite. Mas antes de nós respondermos essa pergunta, antes de nós entrarmos nesse versículo, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui quer ser edificado no Senhor esse ano de 2026? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus começa a nos dizer nesse versículo 46 algo muito interessante para as nossas vidas. E ele fala assim, palavras do Senhor, tá? O Senhor disse isso, amém? Por que me chamais? Olha o que interessante. Por que me chamais Senhor, Senhor?
O Senhor Jesus vem falar isso para mim e para você. E aqui vai um alerta de Deus para minha e para a sua vida. Amém? Por quê? Me chamais várias vezes. O Senhor pergunta para mim e para você nessa noite. Por que me chamas? Por que me chamas? Por que me chamas? Senhor, Senhor. Olha o que Jesus fala. Mas só que ele pergunta e ele também já interpreta a pergunta. Você me chama, me chama, me chama, Senhor, 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 e não faz o que eu te digo. O Senhor traz esse primeiro versículo para uma reflexão nas nossas vidas. Irmãos, eu e você precisamos, para ser edificados no Senhor, ouvirmos a voz do Senhor. Não tem como nossas vidas se edificar no Senhor se nós não damos ouvido à voz do Senhor. Então ele pergunta para mim e para você nessa noite: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? O Senhor, ele quer que a gente tenha um ano diferente nas mãos do Senhor. O Senhor espera algo melhor do que você mesmo imaginou para a sua vida. Mas nós precisamos, quando chamarmos o Senhor, ouvirmos o que Ele fala e fazer o que Ele diz. Por que me chamas, mas não faz o que eu digo? Esse ano nós estamos começando nessa mensagem, começando com Deus, e o Senhor já faz uma pergunta para a minha e para a sua vida. Por que me chama, mas não faz o que eu digo? Nós precisamos fazer o que o Senhor diz para mim e para você, para que nós possamos edificar as nossas vidas no Senhor. Amém? Versículo 47. Qualquer que vir a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha a mensagem a qual o Senhor vai introduzir nas nossas vidas nessa noite. O Senhor Jesus começa falando no versículo 47, qualquer que vir a mim e ouve as minhas palavras. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. O Senhor aqui nessa primeira linha desse versículo 47, Ele faz acepção de pessoas? O Senhor está falando o pastor, o evangelista, o levita, o obreiro? Ele fala qualquer que vir a mim e ouve as minhas palavras. E aqui o Senhor vai dar o caminho das pedras para mim e para a sua vida. Nós temos que vir ao Senhor. Nós devemos ir até o Senhor. Amém? Nós precisamos. Isso é a parte minha e sua fazer. E olha o que ele fala. Até em Mateus 11, 28 ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele pede para nós irmos até Ele. Amém? Aqueles que vêm a mim, qualquer que vir a mim e ouve as minhas palavras. Irmãos, nós temos que ir até o Senhor. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Mas nós não devemos chegar até a presença do Senhor e somente ouvir a palavra do Senhor. Porque ouvir é um exercício de qualquer um que não tem problema de audição natural. Qualquer um que não tenha o problema de audição, ouve. O Senhor fala: qualquer que vir até mim e ouvir as minhas palavras, mas ele continua, e as observa. Aí a história muda. Irmãos, de observar qual o Senhor Jesus fala nesse versículo, é algo na direção assim: aquele que observa, aquele que olha com atenção a minha palavra, aquele que observa, aquele que aprende da minha palavra, aquele que observa, aquele que percebe os mínimos detalhes da minha palavra. O Senhor Jesus, Ele fala para nós virmos até Ele, Ele fala para nós ouvirmos a palavra, e fala para nós perceber, observando ela nos detalhes. Tem um caminho a seguir para mim e para você, para alcançarmos o que o Senhor quer nas nossas vidas. Você pode e consegue ouvir a palavra do Senhor. Você se achega até Ele, mas Ele pede para mim e para você observar a palavra dEle com carinho. Aquele que vem a mim, qualquer deles,
ouvindo a minha palavra e observando elas, ele vai continuar falando. Ele vai fazer uma comparação com um homem. E o versículo 48, agora a gente vai entrar nele. Ele fala, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Irmãos, aqueles que viram o Senhor, ouvir a mensagem dele e observar com atenção, é igual a esse homem do versículo 48. Olha o que ele fala. Esse homem, ou seja, um homem, o Senhor especifica um homem. Amém? Ele fala que edificou, ou seja, que fez, que construiu uma casa. Esse homem, a qual o Senhor cita de exemplo, ele fez uma casa. Ele cavou, ou seja, ele investiu tempo, ele investiu esforço. E a palavra do Senhor fala que ele cavou bem fundo. Amém? E ela vai continuar falando que ele fez um alicerce. E o que é um alicerce na construção civil? É a base fundamental de sustentação de uma edificação. É a base fundamental dessa casa com esse homem que o Senhor Jesus descreve nessa mensagem. Ele veio, fez uma casa, cavou bem fundo, investindo tempo, muito cansaço, mas ele cavou bem fundo e fez uma base fundamental para a sua casa. E a palavra do Senhor vai falar que ele cavou tão fundo, mas tão fundo, que ele colocou os alicerces sobre a rocha. E a rocha é uma pedra sólida, a rocha é uma pedra rígida, a rocha é uma pedra firme. A palavra do Senhor começa a descrever para a gente esse cenário desse homem. Aí, meus irmãos, olhando esse contexto até esse ponto e vírgula da mensagem, nessa casa, com essa estrutura, feita por esse homem, a mensagem do Senhor vai falar para a gente. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalá-la, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Irmãos, e vamos entender o que o Senhor fala nesse segundo parte do versículo. A palavra do Senhor fala que veio sobre essa casa uma enchente, ou seja, um aumento do nível da água naquela redondeza. E a mensagem do Senhor vai falar para mim e para você que essa água bateu sobre essa casa. Mas a palavra fala que ela bateu com ímpeto. E o que significa isso? Com força, com violência. Essa água dessa enchente bateu nessa casa com força, com violência. Mas a palavra do Senhor vai falar para mim e para você: não pôde abalar, não pôde sacudir a casa, não pôde tremer essa casa. Por quê? Pois ela estava fundada sobre a rocha. Amém? Quando nós ouvimos a mensagem do Senhor, nós se assemelhamos a este homem. Amém? Mas a mensagem não para aí, ela continua. E o versículo 49 vai falar para mim e para você assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia. Amém? E olha o que aconteceu: na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então temos dois personagens diferentes nessa mesma mensagem. O que nós vimos até aqui, o que nós vamos ver daqui para frente. Amém? A mensagem vem falar para mim e para você agora que vemos outro homem. O Senhor descreve outro homem. E o que ele fala? Que também ouviu a palavra do Senhor. Amém?
ele também não tinha problema de audição, ele ouviu a mensagem. Ele ouviu a mensagem do Senhor. Mas qual que é a diferença do primeiro para esse? Ele não praticou, ele somente ouviu, ele não fez questão, ele não fez como o primeiro homem que observou a mensagem, ele não foi nos detalhes da mensagem, ele não foi se aprofundar naquilo que o Senhor falava para com ele. Irmãos, e praticar a mensagem é você colocar, é você tirar da teoria aquilo que você aprende na palavra do Senhor, é você deixar ela palpável na sua vida. E esse homem não fez isso. Ele ouviu da mesma forma como estamos ouvindo, mas ele não praticou nada daquilo que ele ouviu. E o que a palavra do Senhor vai falar? Que esse homem também construiu uma casa. Ele também fez uma casa, assim como o primeiro homem a qual nós vimos na mensagem. Mas só que ele fez de forma diferente, porque ele não ouviu a palavra do Senhor. Ele fez ela na areia. E ele ia não se contentando em fazer ela somente na areia, ele também não fundamentou essa casa, ele não fez o alicerce. E olha o que a mensagem do Senhor vai falar: na qual veio a mesma enchente, e bateu com o mesmo ímpeto, com a mesma violência naquela casa, a qual não suportou e logo caiu. E a palavra do Senhor fala: e foi grande a sua destruição. Irmãos, essa mensagem nos faz pensarmos de forma diferente. São dois homens diferentes que ouviram a mesma palavra, mas tomaram rumos diferentes da sua vida. Amém? E o tema dessa campanha, desse começo de ano, começando com Deus. E a partir dessa mensagem nós temos uma instrução de Deus para nossas vidas. Qual homem eu e você vamos querer ser em 2026? Aquele que somente ouve a mensagem? Os dois ouviram. Ou você quer ser aquele homem que só ouviu a mensagem? Ou você quer ser aquela mulher que somente ouviu a mensagem? Ou você vai querer ser o homem que ouviu a mensagem e observou ela? O Senhor, Ele começa nos direcionando nesse ano de 2026 a estarmos mais próximos dEle. E o que eu posso trazer para a minha vida e para a sua vida através dessa mensagem? A palavra do Senhor falou sobre um homem. Somos eu e você. Esse homem a qual o Senhor falou, podemos assimilar a minha vida e a sua vida. Mas a palavra do Senhor continuou falando sobre uma casa. Amém? E essa casa nós podemos assimilar as nossas vidas. A minha vida, a sua vida. Amém? Temos o homem e temos a casa. Quando eu e você ouvimos a mensagem do Senhor, quando eu e você ouvimos a palavra a qual o Senhor delibera sobre as nossas vidas, e nós praticamos ela, nós seríamos, preste atenção, como se nós estivéssemos construindo as nossas vidas, ou seja, edificando as nossas vidas. E quanto mais você ouve, quanto mais eu ouço a voz do Senhor, quanto mais nós ouvimos a mensagem do Senhor, amém? Quanto mais ouvimos a mensagem do Senhor e obedecemos ela, porque nós temos um detalhe ali que nós vimos no segundo homem, que ele também ouviu, mas ele não obedeceu, ele não praticou. Quando ouvimos e obedecemos ela, e se esforçamos para mantermos nesse patamar, porque é difícil, é cansativo, exige de mim, de você, um esforço em seguir a vontade do Senhor. Não é um esforço sobrenatural qual nós não suportamos, mas precisamos nos esforçar para obedecer a palavra do Senhor. E com isso, escavamos mais fundo. Quando nós ouvimos, obedecemos e nos esforçamos, nós escavamos mais fundo. E assim, eu e você construímos um alicerce, uma base para a nossa casa, que é a nossa vida.
E quando nós se esforçamos para cavar mais e mais, obedecendo, construindo nossas vidas na presença do Senhor, nós conseguimos colocar esse alicerce, a nossa vida, sobre uma rocha, que é Jesus Cristo. Só depende de mim e de você, meus irmãos. Só depende de mim e de você. O Senhor quer que estejamos como esse homem. O Senhor espera de mim e de você a atitude desse homem. Que nós possamos estar perante Ele todos os dias, nos esforçando para buscar, para poder estar na presença dEle cada vez mais e mais, e todos os dias da nossa vida. Mas sabe por quê? Porque a mensagem do Senhor não parou ali, ela continuou. Lembra da enchente? Nós vamos ver ela. Porque se a enchente vir sobre as nossas vidas, nós estamos se assimilando àquele homem a qual o Senhor diz. Então chegou um momento a qual a enchente chegou naquela casa. Mas se ela se achegar na minha e na sua vida, se nós estivermos como nós falamos aqui, com a nossa vida alicerçada em Cristo Jesus, a enchente, ou seja, o que seria a enchente para mim e para você? A enchente seria os levantes, a enchente seria as tribulações, a enchente seria para mim e para a sua vida os problemas, a enchente seria para as nossas vidas a dificuldade. E se nós estivermos com as nossas vidas firmadas na rocha que é Cristo Jesus, e essas adversidades se achegarem na nossa vida, nós devemos lembrar de algo, que o dia mau ele vai vir um dia para cada um de nós, mas nós vamos estar preparados no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar com as nossas vidas fundadas sobre a rocha que é o Senhor Jesus. E se essas situações a qual eu citei chegar sobre a minha e a sua vida, o homem, ou seja, eu e você, que construímos ou instruímos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus, amém? O homem edificou a casa e nós estamos instruindo a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Não teremos nossas vidas abaladas. Nós não teremos, porque os nossos alicerces estão fundados no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ano novo, vida nova, atitudes novas. O Senhor espera que nós sejamos como esse homem, a qual nós lemos no versículo 47 e 48, que fundamos as nossas vidas sobre o Senhor, que é a rocha inabalável nas nossas vidas. Pode até vir o problema, irmãos, estamos começando um ano, mas ele não vai nos abalar, porque estamos firmados no Senhor nosso Deus. Irmãos, e olha isso, por isso o Senhor fala nas mensagens a qual nós estamos pregando, na maioria das últimas mensagens aqui nesse local, para nós estarmos na situação desse homem, para nós estarmos com a nossa vida fundada sobre essa rocha que é Jesus Cristo, se escavando todos os dias para buscar Ele, para nós se mantermos na posição a qual Ele espera das nossas vidas. Nós devemos primeiro buscar o reino de Deus. O Senhor quer que nós façamos um ano começar diferente na nossa vida, não buscando somente metas materiais, mas primeiro buscar o reino do Senhor. Nós precisamos estar buscando o reino do Senhor, ou seja, usando as palavras do Senhor como direção nas nossas vidas nesse ano. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar o reino dEle, ao ponto de nós termos palavras dEle ao nosso favor, para nós usarmos como direcionamento da nossa vida nesse ano de 2026. Irmãos, e Davi vai falar no Salmo 48, que ele guardou as palavras do Senhor dentro do coração dele, para sempre estar fazendo a vontade do Senhor. E é esse coração a qual nós precisamos ter.
É isso que nós precisamos ter de intimidade perante o Senhor. Nós devemos buscar ao reino, ao ponto das mensagens que nós ouvimos e observando, esteja no nosso coração, para que nós possamos ser conduzidos, ser direcionados por ela, assim como Davi fez. E mais, irmãos, meditar nela não é somente ouvir e observar na hora, mas estar em constante meditação, assim como o Senhor falou a Josué no seu capítulo 1, no seu versículo 8, não apartar da sua boca o livro dessa lei. Antes, medite nela de dia e de noite. O Senhor espera que nós começamos um ano diferente na presença dEle. Medite na mensagem do Senhor de dia e de noite. Olha para vocês verem, irmão, nesse versículo, tanto que se aprofunda isso que Deus fala para Josué. Se meditando nela dia e noite, para nós termos cuidado para fazer conforme tudo que lá está escrito. Como que nós vamos fazer o que está escrito se não meditamos na mensagem do Senhor? O Senhor quer intimidade conosco. O Senhor quer que nós estejamos perto dEle. O Senhor quer que nós investimos nossa vida nele. Medite nela, dia e de noite, para fazer conforme tudo que lá está escrito. E assim, olha o que mais o Senhor fala para Josué. E assim, prosperaremos nos caminhos, e eles serão bem-sucedidos. A nossa base fundamental é Jesus. Nosso ponto de partida é o Senhor nosso Deus. Começar o ano com Deus é a melhor opção que nós fazemos na nossa vida. Buscar o reino primeiramente é a melhor opção que você pode fazer na sua vida. Estar na presença do Senhor, cavando o seu alicerce todos os dias, para se manter na rocha inabalável que é o Senhor Jesus, é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. E o Senhor quer intimidade de nós nesse ano. Se nós fizermos isso, prosperaremos e seremos pessoas bem-sucedidas. E por que muitas das vezes nós colocamos os nossos planos materiais antes do espiritual? Se nada acontece primeiro se não for no reino dos céus, se nada acontece primeiro se não for espiritual, coloque a sua vida perante ao Senhor, busque Ele e a prosperidade virá, mas primeiro você tem que buscar o reino. Então, irmãos, que nós possamos começar esse ano de 2026 com um comportamento diferente perante ao Senhor. Que nós possamos começar esse ano totalmente diferente de todos os anos que nós começamos, mas começarmos com o nosso comportamento diferente perante Deus. Nós precisamos fazer isso. E nós estamos apenas começando esse ano. Mudanças, essas que nos faz cada dia mais sermos homens e mulheres prudentes perante ao Senhor. Irmãos, não tem segredo, não tem dificuldade em fazer isso. Nós somente precisamos construir todos os dias as nossas vidas na presença do Senhor. Nós só precisamos todos os dias estar com a nossa vida alicerçada sobre a rocha que é o Senhor. Nós precisamos todo dia mudar o meu eu, mudar o meu ser, mudar a minha vontade, moer aquilo que faz eu sair da presença de Deus e continuar sempre caminhando com Cristo, sempre com Deus em primeiro lugar e sempre com a nossa vida sobre essa rocha que é o Senhor Jesus. Não tem segredo, irmãos. Começar o ano com Deus é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. Que você não somente ouça essas mensagens. O Senhor já falou 2 outros primeiros domingos aqui. Mas que nós não possamos somente ouvir essa mensagem, mas a partir de hoje, cada vez mais observar elas e pegar os detalhes a qual ela quer fazer diferente nas nossas vidas. Amém? O Senhor pode fazer qualquer coisa a qual nós pedimos e imaginamos na nossa vida, mas Ele só fará quando eu e você estivermos totalmente na presença dEle. Ele só fará acontecer na minha e na sua vida
aqueles projetos que são materiais, quando primeiro o buscar o reino dele estiver mais forte na minha e na sua vida. Então, comece esse ano, assim como essa campanha fala, com Deus, todos os dias, em nome de Jesus. E você vai viver o melhor ano da sua vida, porque a fundamentação você está começando já, buscando, começando, alicerçando a sua vida em Deus. Amém? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Agora eu peço para a igreja se colocar de pé em nome de Jesus.